Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo de número 8. Glória a Deus. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 8: Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. É um versículo curto, mas muito abençoado, como toda a Bíblia é. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Essa noite, meus irmãos, eu quero pregar a palavra do Senhor, baseado nesse versículo aqui que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor. E uma palavra me chama a atenção nesse versículo aqui, que é a palavra firmes. Eu não sei qual tradução da Bíblia você está usando, a minha é Almeida Corrigida Fiel, mas independente da tradução, o texto é o mesmo, o sentido é o mesmo. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. A Bíblia está dizendo, irmãos, que nós só podemos estar vivos se nós estamos firmes no Senhor, ou seja, firmes com Deus. Se nós não estamos firmes no caminho do Senhor, nós não temos vida, nós não podemos viver, nós não podemos nada. É necessário, irmãos, estarmos firmes com Deus, firme no caminho do Senhor, firme com o Senhor. Eu vou falar sobre isso no decorrer da palavra, mas o foco na minha palavra hoje é falar que nós devemos estar firmes. E no que nós devemos estar firmes? Eu vou falar no decorrer da palavra, mas em primeiro lugar, o texto aqui está dizendo que quando nós estamos firmes, nós estamos vivos. Então, estar com Deus é estar vivo no Senhor, é estar vivo em Cristo, é poder dizer que tem vida. Eu lembro de um outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo. Porque a pessoa que está em Cristo, ela tem o quê? Uma nova vida. E se ela tem uma nova vida, ela tem uma nova jornada a traçar, uma nova jornada para viver. E essa jornada que a pessoa está vivendo com Cristo é uma jornada que não é igual à vida que ela tinha antes. Porque sem Jesus, a pessoa ela vive fora da vontade de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é que todos sejam salvos. Nós entramos agora na época do carnaval e nós estamos vendo o que está acontecendo aí fora. E não julgue as pessoas, não condene as pessoas, porque um dia, irmãos, muitos também andavam por este caminho, mas Cristo alcançou você, Ele salvou você. E Ele pode também salvar aquelas pessoas. Nós temos que orar para Jesus também salvar aquelas pessoas que estão sem conhecer a Jesus. E a oração da igreja é orar para Jesus salvá-los. Amém? E a nossa oração tem que ser essa: que Deus salve toda essa cidade, salve o seu parente, salve a sua família, salve os seus pais, salve os tios, salve todo aquele que está longe do caminho do Senhor, para que a pessoa tenha vida. Mas eu falei que nós vamos entrar na Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada eu encontrei aqui algumas coisas que nós devemos estar firmes. Em primeiro lugar, vamos ler aí perto mesmo de 1 Tessalonicenses, um pouco mais à frente, do livro de 1 Pedro capítulo 5. O meu estilo de pregar, irmãos, é mais que estudando a Bíblia. Então aqui você não vai ver pulo, reteté, profecia, você não vai ver nada disso. O que você vai ver aqui é estudo da Bíblia, amém? Então vamos estudar a palavra. 1 Pedro capítulo de número 5. Primeiro lugar que nós devemos estar firmes com o Senhor. 1 Pedro capítulo 5 vai nos dar a resposta, vai nos mostrar aonde nós devemos estar firmes. É tempo, irmãos, de estar firme com o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, o versículo de número 9, diz assim: 1 Pedro capítulo 5, versículo 9: ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem
os vossos irmãos no mundo. Vou ler novamente. O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. O que o mundo está celebrando hoje, está comemorando hoje, está dançando hoje, nós não fazemos parte daquilo. Eu não estou julgando eles, como eu falei aqui no início da palavra, que Jesus salve a vida deles, amém? Mas nós não fazemos parte disso, mas estamos no mundo. E eu lembro da oração que Jesus fez, que está lá no livro de João. E a oração que Jesus faz é uma das orações mais lindas da Bíblia. E a oração que ele faz, uma palavra me chama muita atenção, que está no livro de João, quando ele diz assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Imagina só, Jesus orou por mim e por você, para que nós sejamos livres de todo o mal. Jesus não quer que nós estejamos em caminhos maus, se perdendo, se prejudicando. Mas qual é o caminho então para não se perder? 1 Pedro capítulo 5, versículo 9 diz: o qual resistir firmes na fé. Temos que estar firmados na fé. O que é a fé? Eu não vou entrar na questão da fé, porque senão a palavra ela vai caminhar por outro sentido. Mas a fé, a Bíblia fala, para nós entendermos claramente o que é fé. Fé é acreditar sem ver. Isso é fé. Por exemplo, a pessoa que ela crê que ela vai conseguir comprar uma casa, ela não tem dinheiro hoje, ela não tem condição financeira hoje, mas ela acredita que Deus uma hora vai preparar o milagre, vai preparar a provisão, vai dar um jeito, e Deus vai fazer um milagre, talvez no emprego, na prosperidade, talvez Deus vai ajudar a pessoa a guardar dinheiro, mas ela sabe que uma hora Deus vai honrar a fé dessa pessoa e ela vai conseguir comprar casa. Ela acredita nisso, isso é fé. Fé é a pessoa falar: eu não estou formado, mas eu vou me formar um dia, vou fazer a faculdade dos meus sonhos, eu vou me formar nisso, eu vou me pós-graduar nisso, eu serei mestrado nisso, e a pessoa ainda talvez mal terminou o ensino médio, mas a pessoa acredita que ela vai chegar lá. Ou seja, a fé é saber que eu não cheguei aonde eu quero, mas eu vou chegar, porque o meu Deus, Ele vai me ajudar para eu chegar aonde eu quero. Isso é fé. Devemos estar firmes, irmãos, na fé. É o que a Bíblia fala: resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições são o quê? Lutas, problemas, dificuldades, se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, no meio das dificuldades que há no mundo, que há na vida, que há na família, que há no local de trabalho, que há no meio dos parentes, devemos estar firmes e não abandonar o caminho do Senhor, mas guardar a palavra. Ainda falando de fé, para complementar a nossa palavra, a Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quando você está ouvindo a pregação da palavra, que é pregada neste altar, nesta igreja, quando você está ouvindo a mensagem de Deus, esta mensagem, ela entra no seu ouvido e no seu coração. Esta palavra gera em você esperança, fé, e é esta fé que vai trazer para você o milagre. Ou seja, a pregação, ela gera a fé, e a fé gera a bênção de Deus para a nossa vida. Então a pregação, meus irmãos, ela é fundamental. Ler a Bíblia é fundamental, ouvir a palavra é fundamental, porque pela palavra as bênçãos de Deus vão alcançar a nossa vida. Devemos estar firmes na fé. Segundo lugar, vamos até 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos ler outros versículos, amém? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeiros Coríntios, capítulo de número 15. Primeiros Coríntios, capítulo de número 15. Mas qual que é o versículo? Os bravos vão chegar em 1 Coríntios. Porque se eu falo o versículo antes, vai ficar lendo, antes de eu falar. Aí não tem graça. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 58.
Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, primeiro, estar firme na fé. Segundo, devemos estar firmes na obra de Deus. Quando falamos da obra de Deus, falamos do quê? Falamos da igreja, falamos daquilo que nós fazemos para o Senhor. Por exemplo, quem faz parte do louvor está fazendo a obra de Deus. Quem é obreiro faz parte da obra de Deus. Até você que é membro também faz parte da obra de Deus, porque a igreja, o templo que estamos aqui, esse templo é a própria obra de Deus, amém? E eu aprendi uma coisa, irmãos, nesses anos de fé. Eu tenho 38 anos de idade, talvez não pareça, né? Mas eu tenho 38 anos de idade. Eu vou na igreja desde os 5 anos de idade, desde pequenininho. E eu aprendi uma coisa, irmãos, nesses anos de fé. Sempre quando abre uma igreja em um bairro, em uma rua, esta igreja traz a bênção de Deus para aquela rua, para aquele bairro, para aquelas famílias e para quem também está lá. Você está em uma igreja aonde você está congregando, e aqui a bênção de Deus, ela sai para a sua casa, ela vai até a sua família, ela abençoa esta rua. Pode ter certeza, irmãos, a história desta rua, eu posso dizer que ela era uma antes de ter essa igreja e outra depois que esta igreja veio para cá. E não é só essa não, irmão, qualquer igreja. E eu louvo a Deus por cada igreja que está aberta em cada esquina. Se existe um bar, um boteco em cada esquina, também hoje em dia, graças a Deus, existe uma igreja em cada rua, de cada cidade, de cada bairro. Irmãos, hoje em dia, louvado seja Deus que existem igrejas em todos os lugares. E para que servem as igrejas? Para que vidas sejam transformadas, abençoadas, curadas, libertas. Você está em um lugar onde Deus abençoa a sua vida sempre que você vem. Mas o conselho da Bíblia é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Veja que é uma escadinha. Sede firmes, constantes, sempre abundantes, cada vez mais firmados na obra de Deus. E ele diz mais: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, mas eu fui para o culto. Ah, mas tinha pouca gente. Eu vou usar o exemplo dos irmãos que estavam fazendo louvor, porque eu cheguei aqui na hora do louvor, né? Ah, mas eu estava louvando. Ah, mas tinha poucos irmãos no culto. Mas você está louvando para o Senhor, é para Deus. Ah, mas eu faço a obra na igreja, mas a minha igreja é tão pequena, tem tanta pouca gente. Mas você está fazendo é para Jesus, é para o Senhor, é pelas almas, é pelos irmãos. Irmãos, a Bíblia é a verdade. Eu acredito em tudo que está na Bíblia. Em 100% do que está na Bíblia eu acredito. A Bíblia diz, por exemplo, que quando Jonas caiu na água, veio um grande peixe e engoliu Jonas. A gente não sabe se o peixe era uma baleia, ou um cachalote, que é uma baleia um pouquinho maior, a gente não sabe. E se fosse o contrário? E se fosse o contrário? Tipo assim, a Bíblia falasse que Jonas que engoliu a baleia. Irmão, se está na Bíblia, eu acredito em tudo que está escrito. Se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria do mesmo jeito. E a Bíblia diz, irmãos, que aonde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus ele está presente. Então, com muita gente, com pouca gente, com visitante, sem visitante, não importa, irmão, se você veio para adorar a Deus e ali está um outro irmão, uma outra irmã, e está alguém com o coração aberto para ouvir a palavra, para louvar, para adorar a Deus, tenha certeza que Deus ali está. E Deus não quer que você abandone e desanime daquilo que Deus chamou você para fazer. Porque a Bíblia diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor, nada é em vão. Tudo tem um resultado no reino de Deus. Terceiro lugar, vamos até o Novo Testamento, ainda no Novo Testamento estamos, né? Até o livro de Atos, capítulo de número 1. Eu vou ler outros versículos. Já estou no meio da minha palavra já. Caminhando quase para o final. Quase, não é o final ainda. Atos, capítulo de número 1. Abre a sua Bíblia, amém? Atos, capítulo de número 1.
Devemos estar firmes na fé, firmes na igreja. Terceiro lugar, Atos capítulo 1, versículo que nós vamos ler, é o versículo de número 10, que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos quer dizer olhando para cima, olhando no sentido, olhando com os olhos fitos no céu, ou seja, olhando para o céu. Enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Esses homens vestidos de branco eram anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Nós devemos estar firmes, olhando para Jesus, porque se nós olhamos para o homem, nós nos decepcionamos. Se nós olhamos para a falha das pessoas, nós nos decepcionamos. A gente sabe, irmãos, a gente não é hipócrita. Assim como existem homens de Deus e mulheres de Deus, também existem muitos picaretas, que infelizmente têm decepcionado um monte de gente. Mas se nós olharmos para essas pessoas, irmãos, a gente se decepciona. Nós devemos olhar, irmãos, para Jesus. Devemos olhar para a palavra. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo 91, que nós andaríamos pelo vale da sombra da morte, 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, eu posso trazer essa palavra em outro sentido. Ainda que o mundo inteiro se desviasse da igreja, ainda que o mundo inteiro caísse na fé, eu jamais me desviaria, porque eu não estou apegado com ninguém. Ainda que as pessoas que você conhece, que são de Deus, que são sua inspiração, que você tem um grande carinho, não é idolatria, estou falando carinho, existe uma diferença entre carinho e idolatria. Pensa naquele irmão e naquela irmã que você tem um carinho, fala: nossa, como aquele homem é de Deus, como aquela moça é de Deus, como aquele pastor, aquela pastora é de Deus. E quantas vezes tantas pessoas olharam para pastores, para pastoras, para os homens e mulheres de Deus, e tal pessoa que era de Deus, infelizmente, caiu na fé e se afastou, e aquela pessoa falou: se aquela pessoa fez isso, eu também vou fazer. Irmãos, a sua fé não pode se basear em ninguém. Não é porque uma pessoa comete um erro que você vai cometer um erro. Não é porque uma pessoa dá uma mancada que você pode fazer dar mancada também. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Assim como nós estamos olhando para Jesus, porque aqui no texto fala que os apóstolos, quando Jesus ele está ressuscitado e ele está subindo ao céu, diz a Bíblia que eles estavam olhando para Jesus subindo ao céu. Assim como eles estavam olhando para Jesus, de lá do céu, Jesus também estava olhando para eles. Sabe, irmãos, quando você acorda de manhã, que você levanta, você vai no banheiro, escova seus dentes, usa o banheiro, e você sai e vai seguir a sua vida, vai trabalhar, ou vai estudar, ou fazer não sei o que você deve fazer no seu dia a dia, 24 horas, o olhar de Deus está sobre você. Ele está olhando e está te assistindo sempre. Ele está te acompanhando sempre. Ele está te vendo sempre. Ele está de olho em você sempre. Sempre está de olho em você. E o que nós devemos fazer? Também olhar para Ele. Também não tirar os olhos dele. Da mesma forma que Deus nos assiste em todos os lugares, também nós devemos olhar para Ele em todos os lugares. O que eu quero dizer com isso? Se tudo estiver bem, se tudo estiver legal, se tudo estiver saindo como nós queríamos, louvado seja o nome do Senhor, que tudo está dando certo para a glória de Deus. Mas se tudo talvez não sair como a gente queria, se as coisas talvez saírem errado, fugirem do nosso controle, irmãos, não vamos tirar o foco da palavra de Deus e do Senhor. Vamos continuar olhando para Jesus. Porque quando a pessoa olha para o problema, ela se desvia da igreja. Quando a pessoa olha para as lutas, ela se esfria na fé. Quando a pessoa olha para as dificuldades, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia, ela para de querer ouvir a palavra, ela se desanima. Irmãos, para você não se desanimar nesse ano que só está começando, só olhe para Jesus, só olhe para Deus, só olhe para o Senhor. É como eu falei, não há pecado nenhum você olhar para homens no sentido de
ter carinho, ter uma admiração. Eu tenho admiração por pessoas, e eu sei que você também tem, isso é normal, isso faz parte do ser humano. Se eu perguntar, por exemplo, aqui, quem não admira o seu pai e sua mãe, todo mundo vai admirar. Os que são casados, quem não admira a sua esposa, você vai admirar a sua esposa. Se não admirar, coitado de você. Você que tem a sua esposa, o seu namorado, sua namorada, o seu tio, a sua tia, sua família, irmãos, nós admiramos, isso faz parte do ser humano. O que nós não podemos, irmãos, é olhar para essa pessoa e a pessoa dar uma mancada, e aquela mancada, aquele erro, também nos esfriar na nossa fé. Temos que olhar só para Jesus. Se nós estamos firmes com o Senhor, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para o Senhor. Mas se tal pessoa cometer um erro, se tal pessoa cometer uma falha, vamos orar para que Deus levante aquela pessoa, vamos olhar para que Deus restaure aquela pessoa. Não é porque uma pessoa se afastou da igreja, se desviou da igreja, que tem que tacar pedra e dizer você vai para o inferno, você é isso, aquilo, outro. Não, que Deus traga o desviado de volta para a igreja, que Deus alcance quem está perdido. Mas nós temos que olhar para Jesus somente, para não desanimar a nossa fé. Em quarto lugar, vamos até o livro de Mateus agora, capítulo 24. Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Glória a Deus. Em primeiro lugar, temos que estar firmes na fé. Segundo, firmes na igreja. Terceiro, firmes no olhar para Jesus. Em quarto lugar, Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 13. Mateus capítulo 24, versículo 13. Diz assim a Bíblia: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O que quer dizer perseverar até o fim? Até o fim do mundo? Irmãos, o mundo nunca vai acabar. Se alguém falar, o mundo vai acabar. E eu dou risada, irmãos, quando eu vejo na internet pessoas postando: novo asteroide vai vir sobre a Terra para colidir com a Terra. Isso nunca vai acontecer, meus irmãos. Sair da Terra ser destruída por um meteoro, o mundo acabar, a Terra explodir, isso nunca vai acontecer. O que a Bíblia fala, na verdade, é que não vou entrar nessa tudo, porque isso aqui é outra palavra e eu não quero fugir do meu foco. O que a Bíblia fala é que no futuro, um dia, a Terra será transformada. Igual aqueles livrinhos, sabe aqueles livrinhos de Testemunho de Jeová, que você vê o paraíso na Terra, aquela coisa toda? Nisso eles acertam, mas só nisso também. A Terra será transformada em um paraíso. E depois, a Bíblia fala que a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ela descerá do céu e nós viveremos eternamente com o Senhor em uma nova terra enviada pelo próprio Deus. Mas aqui na terra, então a terra será só transformada, não será destruída. Nunca a terra vai ser destruída. Quando ele fala aqui, então, perseverar até o fim, é até o fim da nossa vida. Quantos anos vamos viver? Eu não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe se a pessoa vai viver 20 anos, 30 anos. A média de vida de uma pessoa, 100 e poucos anos, 106 anos, um pouquinho mais, às vezes 110, 115, 120 aí também já é demais, né? Mas a pessoa vive no tempo que Deus quer que a pessoa viva. O que a palavra está dizendo, irmãos, é que até o fim da nossa vida nós devemos ser firmes na perseverança de buscar o Senhor. Ser firme na perseverança. O que é perseverar? É um dia, 2 dias, 3 dias. Por exemplo, você tem o seu emprego, o seu trabalho. Você vai trabalhar todos os dias. É lógico que tem um dia da sua folga. Então você persevera no seu trabalho. Você trabalha de segunda a sexta, você vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai sexta. Você está perseverando no seu trabalho. Se a pessoa estuda, faz faculdade, ela tem os dias dos estudos, então ela persevera naquilo que ela estuda. Perseverança é um ato contínuo da pessoa fazer a mesma coisa repetidas vezes. A fé, meus irmãos, ela é um ato de repetição. E isso a Bíblia chama de perseverança. Não é repetição do hábito de fazer a mesma coisa todo dia. Eu chego na igreja, eu oro as mesmas palavras, eu faço a mesma coisa. Não, ninguém faz a mesma coisa todo dia.
Você pode usar a mesma roupa até às vezes no mesmo dia. Você pode usar a mesma roupa 3, 4 dias até. Mas o seu modo de viver não vai ser igual nesses 4 dias. Você vai ter palavras diferentes, atitudes diferentes, hábitos diferentes. Ou seja, tudo na vida tem perseverança. Usando exemplo que eu falei aqui, que você às vezes tem admiração por quem você ama. Por exemplo, a pessoa quando ela vai se casar, antes de se casar ela noiva, e antes de noivar ela namora. Então do namoro para o noivado e para o casamento é uma perseverança. A pessoa comprou uma moto, e a moto está lá em 15 vezes para a pessoa pagar. Então a pessoa vai ter que pagar a primeira prestação, a segunda prestação, terceira, quarta, quinta, até completar as 15. Isso é uma perseverança, que ela tem que fazer isso até terminar. Irmãos, com Deus a nossa vida é uma perseverança. Nós temos que buscar o Senhor sempre, em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Não podemos desanimar na fé. Irmãos, o mundo está mal, você está vendo o que está acontecendo. Eu vou até deixar aqui uma lição de casa. Depois você lê Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. E você vai ver que em Mateus capítulo 24 vai falar de tudo que está acontecendo no mundo hoje. Guerras, terremotos, doenças, falsidade, traição, o amor se esfriando. Tudo isso é sinal de que Jesus ele está voltando. E o que Deus quer de nós? Que se o mundo está desabando, se o mundo está em erro, se o mundo está em falha, se o mundo não está se importando com a volta de Jesus, nós devemos ser perseverantes na nossa fé até Jesus voltar, até o fim. Temos que ser fiéis com Jesus até o fim da nossa vida. Em quinto lugar, isso que eu vou falar agora é importante também. Volte lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5. 1 Pedro, capítulo de número 5, novamente. Acho que acabou a pilha, hein? Você que nem precisa também, eu falo alto. 1 Pedro, capítulo de número 5, novamente. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 5 também. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos. Opa, valeu, Basso. Obrigado. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O versículo 5 e o versículo 6 nos trazem duas coisas diferentes. Porque às vezes nós pensamos que humilhar e humildade é a mesma coisa, mas não é. O versículo 6, quando ele fala humilhar-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, isso fala o quê? De reverência a Deus. Humilhar a Deus é reverência. É igual quando a gente vê a palavra temor na Bíblia. É claro, eu conheço a Bíblia, eu sei que às vezes quando fala de temor, fala de medo. E quando fala de tremor, também fala de medo. É que a Bíblia tem palavras que têm significados iguais. Então, aqui quando ele fala humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, fala o que? De reverência. Reverencie a Deus, se humilhe a Deus, quer dizer, adore a Deus na sua humildade. Aí dá um complemento com o versículo 5, porque ele fala, revestimos, final do versículo 5, revestimos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em quinto lugar,
nós devemos ser firmes na humildade com as coisas de Deus. Deus não vai usar nunca soberbo. Deus não usa soberbo. Deus não usa gente exaltado. Deus não usa gente que acha que sabe fazer, que se acha o melhor de todos. Eu sou pregador, eu sou o melhor pregador que eu conheço. Não, meu irmão, você não é nada. Se Deus não colocar a palavra na sua boca, você não fala nada. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, falando da área do louvor, que uma vez falou assim para mim na igreja, isso quando eu era ainda adolescente na igreja, né? Falar assim: não, eu vou chegar no culto hoje e eu vou fazer o louvor, eu vou arrebentar, vou pegar aquela, na igreja a gente tinha uma guitarra, né? Eu vou pegar a guitarra e você vai ver o que eu vou fazer. Aí na hora que começou o louvor, eu lembro até hoje disso, quando pegou a guitarra, sabe, é como se ele tivesse travado a mão dele, que ele não conseguia nem fazer um dó menor, nem nada, tipo, não saía nada, ficou nervoso e não conseguiu fazer o louvor. Por quê? Porque já subiu no altar naquela exaltação: eu vou chegar e eu vou arrebentar, eu vou cantar e todos vão ver a minha voz, todos vão ver como eu toco, todos vão ver como eu prego, todos vão ver como eu oro. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando a gente vai fazer uma oração na igreja, uma pregação na igreja, toda a glória tem que ser sempre a Deus. Nunca é para mostrar nada para o homem, nunca é para dizer para o homem: ou eu tenho conhecimento, ou eu sou teólogo, ou eu sou coach, porque a moda hoje em dia é os coach da vida, né? Eu sou coach, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Irmão, nós não somos nada, nada. E eu vou falar algo para você, que talvez, não sei se você já ouviu alguém falar isso, mas eu vou dizer: nós não somos nada, que nem o céu nós merecíamos ir para lá. Se alguém bater no peito e falar: eu mereço ir para o céu, eu mereço ser salvo, nós não merecemos nada. Tudo que nós temos, Deus nos deu pela sua graça e pelo seu amor. Nós não merecemos nada, não somos dignos de nada. Tudo que temos, tudo que conquistamos é pelo amor, pela misericórdia e pela grandeza do nosso Deus. A Jesus é toda a glória. Se nós pregamos bem, a glória é para Jesus. Se louvamos bem, a glória é para Jesus. Se eu sou um ótimo obreiro, a glória é para Jesus. Se você faz bem o seu papel na igreja, o seu papel como membro na adoração, se você lê a Bíblia direitinho, a glória é para Jesus. Toda a glória é para Jesus em todo o tempo. O homem não é digno de nada. A Jesus é toda a glória, a Jesus é toda a honra e a Jesus é todo o louvor para todo sempre. Glória a Deus. Revestimos da humildade. Irmãos, a pessoa que não é humilde não chega a lugar nenhum. Eu não vou nem entrar nesse assunto, que eu vou falar que eu não quero. Já estou pregando já 32 minutos, já vou terminar, tá? Eu estou cronometrando aqui o tempo. Quando a pessoa é soberba, ela é exaltada, sabe o que a Bíblia Sagrada ela nos fala? Todo mundo quer receber a honra de Deus. Todo mundo quer ser. Eu quero ser honrado por Deus. Eu tenho certeza que você também, amém? Honra de Deus quer dizer a bênção, o milagre, a vitória. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Provérbios? Se eu não me engano, no capítulo 28, e no versículo que eu esqueci agora, a Bíblia diz assim, ó: diante da honra vai a humildade. Até para colocar como frase de status no WhatsApp, né? Diante da honra vai a humildade. Eu sei que é capítulo 28, só lembro o versículo, não sei se é versículo 15, 17, mas está lá em Provérbios capítulo 28. A Bíblia diz que ninguém é honrado por Deus se não for humilde. Se a pessoa é soberba, se a pessoa é exaltada, não chega a lugar nenhum, não vai para lugar nenhum. Pode até crescer, porque infelizmente a gente sabe que o puxa-saco, às vezes o puxa-saco pode crescer na vida, pode crescer até ministerialmente, tudo bem, mas com Deus, essa pessoa não tem crédito nenhum. Pode ter até crédito com homens na terra, mas com Deus e com a palavra não tem nenhum, porque Deus só vai usar pessoas que são humildes na presença do Senhor, simples na presença do Senhor. E você conhece uma pessoa que é humilde com a forma que a pessoa te trata, a forma que a pessoa conversa, a forma que a pessoa te recebe, a forma que a pessoa te trata. Isso demonstra a humildade. O soberbo sempre se acha o bonzão, se acha o melhor. Não, meu irmão. A Bíblia fala aqui, ó: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 5. Sexto lugar, vamos voltar a Atos capítulo 2. É o penúltimo versículo que eu leio, o penúltimo. Atos capítulo de número 2. Eu estou pregando esta noite sobre coisas que nós devemos ser firmes com Deus. Atos capítulo 2. Enquanto você acha, eu vou recapitular você.
Em primeiro lugar, devemos ser firmes na fé. Segundo, ser firmes na igreja. Terceiro, ser firmes no olhar para Jesus. Quarto, ser firme na perseverança com o Senhor. Quinto, ser firme na humildade. Sexto lugar, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Só até aqui. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aqui é o começo da igreja. Você quer saber como começou a igreja evangélica no mundo? Começou em Atos. E aqui no capítulo 2 fala das primeiras ações da igreja. Quando a igreja começou em Atos capítulo 2, diz aqui no versículo 42 que todos sendo apóstolos, sendo membros, porque os apóstolos, eles eram os pastores daquela época. Eles que começaram a igreja, eles que começaram com os primeiros crentes. Diz o texto que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos é o que os apóstolos ensinavam. Não era que doutrina de uso e costume, não é nada disso. É doutrina de ensinamento da palavra. O que os apóstolos pregavam para os novos convertidos? Pregavam a palavra. O que eu estou pregando esta noite? Estou contando a minha vida? Eu estou falando das minhas experiências com Deus? Não, eu só estou pregando a Bíblia. Pode ver que eu estou falando e eu estou lendo. Eu estou falando e eu estou lendo. Eu estou pregando a Bíblia. Os apóstolos pregavam a Bíblia. E eles ensinavam a palavra. E as pessoas ouviam a palavra. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos quer dizer o que os apóstolos ensinavam na palavra. Qual era o assunto dos apóstolos? Falar de Jesus. Jesus que cura, Jesus que salva, Jesus que liberta, Jesus que transforma, Jesus que muda a vida, Jesus que restaura, Jesus que faz a obra. Enfim, eles pregavam Jesus Cristo na palavra. Eu estou falando sobre Jesus, estou falando da palavra de Deus. Os pastores aqui na igreja pregam sobre Jesus. Todo mundo que subir nesse altar vai ler a Bíblia, vai pregar sobre Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que nós devemos perseverar e ser firme na palavra de Deus. Eu não posso terminar sem falar isso, irmãos, porque estamos terminando, não, estamos começando o ano. Não vamos terminar, estamos começando o ano. E esse ano, irmãos, tire um propósito com Deus, no sentido, Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Mas não para me vangloriar, ou eu li a Bíblia toda, no sentido de se exaltar. Para o irmão, sabia que eu li a Bíblia inteira? Não é para você se exaltar. Eu falei agora mesmo da humildade. É para o seu crescimento espiritual. Todo dia, crie o hábito de ler a palavra. Mas eu não consigo ler muito, porque se eu ler muito me dá sono. Tudo bem, leia pelo menos um capítulo. Nem que seja pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Mas coloque o propósito: Deus, este ano de 2023 eu vou ler a Bíblia mais do que eu li no ano passado. Esse ano, Deus, se o Senhor me der condição, e eu vou me esforçar, até a Bíblia inteira eu vou fazer um esforço para ler. Leia, estude a palavra, estude a Bíblia, todo dia. E aí a gente vive hoje na era da tecnologia. Se você não pode ler a Bíblia, você pode ouvir a Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia através de Bíblias que tem no YouTube narrada, tipo Cid Moreira, essas coisas. Mas eu gosto muito de ouvir pregação. Então escute uma pregação todo dia. Tem muito podcast, nós vemos na área da tecnologia, né? Você procura lá um podcast de pregação, de estudo da Bíblia. Escute a Bíblia, leia a Bíblia. Irmãos, assim como eu estou bebendo essa água aqui geladinha, no calor que faz hoje, nesses 200 graus que faz hoje, sem água a pessoa não vive, sem comida a pessoa não vive. Eu tenho lá em casa, achei engraçado quando eu cheguei aqui na igreja, que tinha 3 cachorros dormindo aí na frente. Não sei se vocês estão aí na frente. Eu gosto muito de cachorro. Eu tenho 3 lá em casa. E até as pessoas dão risada quando eu falo o nome deles, tem nome engraçado, né? Um é o Frederico,
Frederico Linguiça. O outro é o Cláudio Giovanni Francisco. Todo nome diferente. E o outro é o Chompa, que é o pequenininho, que é o Pincher. 3. Todo dia eu dou comida para eles, água para eles, alimento eles, brinco com eles. Por quê? Porque a vida de um animal depende do que ele come também. Se não comer, ele morre. O animal, se ele não comer, ele morre. O ser humano, se ele não comer, ele morre. Até a planta, se você não jogar água nela todo dia, você que tem planta na sua casa, lá em casa tem algumas lá, se você não jogar água na planta, com esse calor, com esse tempo quente, ela morre. A água vai trazer o quê? A vida. Planta, animal, ser humano, tudo depende de algo para se alimentar. A vida espiritual também, meus irmãos. Não basta você ouvir a palavra hoje é dia 19, é isso? 19, né? 19 de fevereiro. Se perguntar para você amanhã qual foi a palavra que você ouviu, talvez você vai esquecer, né? Porque é normal, irmão. Não tem, o diabo roubou a palavra da minha mente e eu esqueci. Não. É normal do ser humano ele esquecer as coisas. Isso é super normal. Então, para você ficar firme na fé mais ainda, amanhã, que é segunda-feira, eu achei que não tem culto segunda-feira, né? Leia a Bíblia na sua casa. Terça-feira, leia a Bíblia. Leia a Bíblia quando você tiver tempo. Escute uma palavra, escute louvor, escute pregação. Mantenha a sua sintonia com as coisas de Deus. Não fique só dentro da igreja. Não escute só a palavra na igreja, só louve na igreja, só adore a Deus na igreja. Tenha comunhão na sua casa, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Ah, mas eu trabalho tanto, eu trabalho naquela correria, que eu só tenho horário de almoço para descansar. Irmãos, quando eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo, que às vezes eu queria fazer uma oração, sabe como é que eu fazia? Na hora do almoço, eu ia no banheiro, trancava a porta do banheiro, eu não dobrava o joelho no chão, porque o banheiro lá era nojento. Mas eu orava em pé mesmo, ali com a porta trancada, orava às vezes 1 minuto ou 2 no banheiro ali com o Senhor, fazia uma oração no meu horário de almoço. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha, e aquele tempo, nem que fosse 2, 3 minutos, eu tirava para falar com Deus. Todo dia fale com Deus em oração. Todo dia leia a Bíblia. Todo dia escute louvores, todo dia escute uma palavra. Coloque um propósito, pelo menos uma pregação por dia eu vou ouvir. Seja na televisão, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, seja em podcast. Escute uma pregação pelo menos todo dia. Leia pelo menos alguns versículos todo dia. Escute louvores, enche o teu celular de louvores, de pregação, mas mantenha essa comunhão diariamente com Deus. Seja firme na palavra. Em último lugar, para terminar, 2 Coríntios capítulo 1. Vou terminar agora. É o último versículo que eu leio. 2 Coríntios capítulo de número 1. Eu nem sei se eu passei o tempo aqui, que eu estou pregando já 42 minutos, eu não sei. 2 Coríntios capítulo de número 1. É o último versículo que eu leio esta noite. Mas eu tenho certeza que Deus está falando com você essa noite, amém? Como tem falado todos os cultos, todos os dias, amém? 2 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra. 2 Coríntios 1, 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ele está querendo dizer o seguinte: assim como você está sendo fiel com Deus nas horas boas, se acontecer, e que Deus guarde a sua vida para que você só viva o melhor todos os dias, mas se você passar por alguma luta, por algum problema, a Bíblia está dizendo que até no meio dos problemas, no meio das lutas, Deus vai te dar a vitória no meio daquela luta, no meio daquela dificuldade. Mas uma palavra nos chama a atenção, no versículo 7, no começo, que diz: e a nossa esperança acerca de vós é firme. Em último lugar, nós devemos estar firmes na esperança. O que quer dizer esperança? Esperança, podemos dizer que podemos lembrar do verbo esperar. Esperança no sentido de esperar.
O que é esperar? Esperar alguma coisa acontecer. Irmãos, se nós temos esperança que Deus vai curar, quer dizer que Deus ele vai trazer a cura. A pessoa espera a cura, ela fica firme com Deus, ela ora a Deus, ela busca a Deus e Deus cura. Porque a pessoa esperou, buscou, perseverou e Deus curou. A pessoa que está esperando um milagre, sei lá em qual área, vida sentimental, lá no trabalho, uma promoção, aumento de cargo, eu não sei. A pessoa está esperando e está buscando em Deus alguma coisa. E ela faz uma campanha, ela faz um propósito e Deus abençoa. A pessoa esperou um milagre e Deus fez um milagre. Em último lugar, fica firme na esperança de Deus de te dar um milagre, de fazer uma bênção acontecer na sua vida. Se você está esperando algo da parte do Senhor, continua esperando, continua buscando, continua insistindo, continua persistindo. Porque em último lugar a minha palavra é: não perca a esperança. O que não aconteceu no ano passado, em 2022, Deus pode fazer acontecer esse ano em nome de Jesus. A bênção que não realizou em 2021, em 2020, em 2019, que talvez você está buscando há anos, fica firme no Senhor, que esse ano Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Deus vai prosperar a sua vida em nome de Jesus. A esperança na igreja, meus irmãos, não é dias ruins. Se você perguntar para qualquer pessoa, até para quem está desviado, as coisas estão ruins, a coisa está cada dia pior. Vamos dar um exemplo? A pessoa está desempregada, ela vai procurar um emprego. Vamos imaginar que esse currículo aqui, esse folhetinho aqui é um currículo, e a pessoa vai levar um currículo para alguém e fala: vou levar um currículo para tal pessoa, e a pessoa diz: não vai não. Você viu como estão as coisas aí fora? Tal fábrica fechou, tal loja fechou, as coisas estão ruins, acho melhor você esperar até um momento novo acontecer. Aquilo desanima a pessoa, porque a pessoa parou para ouvir uma palavra negativa. Irmãos, se eu tenho esperança na palavra de Deus, eu não vou ouvir nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra que vai me desanimar, que vai me colocar para baixo. Esse ano coloque metas na sua vida. Desculpa falar isso, mas eu estou na palavra. Até se afaste de pessoa negativa, pessoa que quer colocar você para baixo, pessoa que desanima você. Sabia que o invejoso sempre vai achar defeitos para desanimar? As pessoas que... Tem gente, irmãos, que não quer ver o nosso bem, não quer ver o nosso sucesso. E essas pessoas sempre têm uma palavra para nos desanimar, para nos colocar para baixo. Irmãos, este ano, rejeite palavras negativas. Não ouça palavras negativas. Ouça palavras que vão te animar. Se você vier conversar com uma pessoa e a pessoa começar a vir com um papo que vai te desanimar, você não precisa ser grosseiro com a pessoa. Seja educado. Ó, fulano, vamos mudar de assunto que eu não quero falar sobre isso. Se for para falar coisa, fale alguma coisa boa que vai me alegrar, não que vai me entristecer. Rejeite palavras negativas. Deus tem o melhor para a tua vida em nome de Jesus. Não se esqueça, seja firme na fé, seja firme na igreja, só olhe para Jesus, seja firme na perseverança, seja firme na sua humildade, seja firme na palavra e seja firme na esperança. Essas 7 coisas Deus quer que nós sejamos firmes para a glória do Senhor Deus. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar com os irmãos. Vamos aplaudir.